Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 15, gente. Esse salmo, ele é maravilhoso e ele fala, na verdade, sobre um único assunto, né? Ele fala sobre um perfil daqueles que podem habitar com o Senhor. Qual é o perfil daquele que pode habitar com o Senhor? Que pode frequentar a casa do Senhor? Né? E ele vai falando algumas qualidades, algumas características que essa pessoa tem, né? Só que como que ele começa? Ele começa com uma pergunta que faz realmente a gente pensar. Vamos lá então, gente. O homem de Deus. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Santo monte, gente, ou seja, Sião, morada do Senhor. Tá bom? Quem pode? Aí ele responde no seguinte versículo: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Ele já está falando algumas qualidades que a pessoa precisa ter, certo? Tá bem claro aqui, ó. No mínimo, aqui já tem 3 qualidades que a pessoa precisa ter para viver na presença de Deus. Ou seja, ela precisa viver em integridade. Ela precisa praticar a justiça e ela precisa falar a verdade de coração. Então já são 3 qualidades que essa pessoa ela precisa ter. Esse versículo está dizendo assim, de uma forma muito presente, aquele que é íntegro, que pratica a justiça e que de coração fala a verdade. Então, os verbos estão aqui no presente. Isso significa que a pessoa ela precisa viver assim de uma forma contínua, não é verdade? No 3, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seus companheiros. Olha só, gente, os verdadeiros cristãos, eles precisam entender quanto isso aqui nos proporciona estar com Deus. Sabe, eu não vou usar a minha boca para falar mal dos outros, fazer fofoca, ser falso. Porque eu preciso ser uma pessoa honesta para estar na presença de Deus. Eu preciso ser uma pessoa íntegra. Eu preciso ser sincera, eu preciso viver assim. Uma pessoa, para ela estar com o Senhor, viver na presença de Deus, ela não usa a língua dela com maldade. Ela não faz calúnia. Ela não usa de afrontas contra o seu próximo, aqui fala seu companheiro, fazendo com que a outra pessoa tenha ira, provocando a ira no outro. Ela não faz nada disso. Ela é uma pessoa mansa no seu coração. Porque ele diz aqui no 4, ó, a seus olhos o ímpio ele é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Então, mesmo que ele vai ser prejudicado, gente, ele cumpre a promessa, ele cumpre a sua palavra, porque a palavra dele tem honra. Ou seja, gente, o que ele está dizendo? Que a pessoa que vive na presença de Deus, ela não vai usar da língua para difamar as pessoas. Ela nem vai lançar injúrias, sabe? Para as pessoas que estão em volta dela. Ela já não faz nada disso, sabe por quê? Porque ela segue o mandamento do Senhor, quando ele diz amar o seu próximo como a si mesmo. Então, essa pessoa que vive na presença de Deus, ela coloca esse mandamento em prática. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Sabe, uma pessoa que está vendo que aquela pessoa que está emprestando dinheiro, está precisando daquele dinheiro, então ela vai e cobra um monte de juros em cima. Não, ela simplesmente empresta o dinheiro, não coloca juros em cima de nada, simplesmente empresta o dinheiro, não fica cobrando aquela pessoa, dá tempo para ela se restabelecer. Quando a pessoa realmente está precisando daquele dinheiro, ela não faz dessa forma. Ela não aceita suborno contra o inocente. Pessoas que inventam mentiras sobre uma pessoa inocente. Tantas histórias na Bíblia, o próprio Jesus se levantaram contra ele falsos testemunhas. Porque não tinham nada que podia condenar o Senhor, então eles inventaram, trouxeram falsas testemunhas.
No Velho Testamento também tem vários acontecimentos de pessoas que se levantaram. Nabote mesmo é um que está lá em Reis, em 1 Reis, quando Jezabel inventa, coloca um falso testemunho sobre ele e ele é morto injustamente, porque ela queria as vinhas dele, certo? Se você não conhece a história, vale a pena você ler, tá bom? Tá lá em 1 Reis, tá bom, gente? 1 Reis 21. Bom, aí termina assim, ó. Quem assim conduz a sua vida caminhará seguro e em paz. Então, gente, resumindo, são qualidades morais de pessoas que vivem na presença de Deus. Ela precisa ser íntegra, viver a integridade, praticar a justiça, sabe? Falar a verdade do seu coração, entendeu? A verdade, ser uma pessoa sincera. Os verdadeiros cristãos, gente, eles são íntegros, honestos, sinceros. Eles não são falsos. Ele ama o seu próximo. Só que nem porque ele ama o seu próximo, ele vai aceitar pessoas no meio dele que desprezam o Senhor. Em Provérbios, gente, 25, 26, fala exatamente assim, que o justo que cede ao perverso, ele é como uma fonte de água contaminada. Então olha para as pessoas que estão à sua volta, entendeu? E se você manter essas características aqui, você com certeza vai responder essa pergunta com muita felicidade no seu coração. Quando Davi pergunta quem, Senhor, poderá hospedar-se em seu tabernáculo, e você vai poder dizer, eu posso, porque eu sou uma pessoa íntegra, eu sou honesta, eu sou verdadeira, eu sou uma pessoa generosa. Eu olho para o meu próximo e eu busco amar o meu próximo como o Senhor pediu para eu fazer. Sou uma pessoa mansa no meu coração e eu não espalho ira por aí, pelo contrário, eu espalho paz. Entendeu, gente? Esse salmo, gente, ele fala exatamente disso e ele deixa aqui para nós pedras preciosas falando de como a gente precisa ser para poder viver na presença do Senhor. Significa que um verdadeiro cristão, ele é perfeito? Não é. A gente sempre vai ter que buscar evoluir e ser melhor a cada dia. Mas o verdadeiro cristão, aquele que quer viver com o Senhor, ele não vai se apoiar em falsidade, em fraudes, em mentira. Ele nem vai passar por cima de ninguém e nem menosprezar aquele que é menos favorecido para se dar bem. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar pelo menos com 7 pessoas. 7, gente. 7 é um número divino. Manda para 7 pessoas que precisam ouvir essas palavras. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.